Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor, chegando mais uma vez aqui com o programa Palavras da Verdade. Jesus orando pelos seus discípulos, ele disse ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João, em seu Evangelho, capítulo 17, versículo 17, deixou registrado essa expressão de Jesus em sua oração. Queremos dizer a você que nós estamos aqui numa série de estudos baseado no tema do primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, tratando sobre o tema em defesa da fé cristã, tratando de algumas heresias, falsos ensinos, que na atualidade tomaram novas roupagens, mas continuam sendo ainda antibíblicos e afrontando a fé genuína e verdadeira do Evangelho de Jesus Cristo. Queremos agradecer você que semanalmente está conosco, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e convidamos você para ficar conosco até o final deste programa, onde estaremos orando por você, por sua família, e temos certeza que teremos um programa abençoado. Estaremos aqui estudando a palavra de Deus que ela é importante para as nossas vidas, para a nossa caminhada de fé. Disse o salmista no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é importante para a nossa vida, porque aquele que aprende da palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, entende a palavra de Deus, segundo o salmista, não andará no escuro, não andará em trevas, pois a palavra do Senhor traz luz sobre seu caminho, sobre sua vida. Então, Deus abençoe sua vida, fique conosco, estaremos estudando um tema maravilhoso na sequência desse tema geral em defesa da fé cristã. Conosco, o presbítero e professor Jair Cardoso, que neste momento traz a sua saudação. Paz do seu irmão Jair. Paz do seu irmão Alex. Paz do Senhor, nossos irmãos, mais uma oportunidade em que nós estaremos estudando hoje sobre a salvação não é a obra humana. Fique conosco. No programa de hoje estaremos estudando sobre a salvação não é obra humana. Texto áureo, texto máximo do tema de hoje está na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5, um versículo muito conhecido, mas que traz uma profundidade acerca da salvação. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Verdade prática nos diz que a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Texto base da nossa lição de hoje, um texto muito maravilhoso que traz sobre assuntos relacionados à libertação do homem do pecado para viver uma nova vida em Cristo Jesus, mostrando que a salvação é operada pela graça de Deus através de Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10, onde nós estaremos no decorrer deste programa trazendo algumas interpretações e aplicações desses textos. Então nós vamos ver no programa de hoje sobre algumas heresias que também se levantaram no decorrer da história e que hoje ainda estão atuante, opondo-se ao genuíno ensino da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, relacionado às doutrinas da salvação. Elas que são prejudiciais à vida cristã e que, por isso, podem trazer muitos prejuízos espirituais para aqueles que não a compreendem conforme a palavra de Deus nos diz. Há vários ensinos que defendem diversas circunstâncias de redenção, como, por exemplo, redenção, salvação, através das suas obras, através das suas práticas, através de diversas vidas em que você vai praticando atos de bondade, você vai produzindo, realizando a sua redenção. Isso nós vamos estudar no programa de hoje contra o ensino bíblico contrapondo essas falsas heresias. Irmão Jair, tema de hoje, um tema maravilhoso. No programa passado nós estudamos sobre a questão da pecaminosidade do homem, onde a natureza humana foi corrompida devido ao pecado. Vamos ter também uma visão novamente aqui para nós entendermos um pouquinho, para introduzirmos o assunto de hoje. Mas, irmão Jair, o tema de hoje fala sobre a salvação. Uma salvação que ela é operada por Deus, ou seja, a salvação não é uma obra humana. O que nós podemos dizer acerca desse assunto, irmão Jesus? Bem como o irmão Alex falou, a salvação não é pela obra humana, mas sim pela graça mediante a fé em Cristo. E isso nós vamos estudar, analisar esse ensino bíblico a respeito da salvação na lição desta semana. E também vamos analisar algumas visões a respeito da salvação, visões essas que contradizem o ensino bíblico. E nós vamos estar estudando na lição de hoje o texto do apóstolo Paulo, que está na leitura bíblica em classe, em Efésios capítulo 2, o contraste apresentado ali pelo apóstolo Paulo entre o estado espiritual e a da miséria humana e a restauração da comunhão com Deus. E nesse texto nós vamos ver a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio de seu próprio esforço e até mesmo desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina direta por meio do Espírito Santo. Nesse texto, Paulo vai nos lembrar da nossa condição antes de conhecer a Cristo. Nós estávamos mortos em nossos pecados, afastados de Deus, mas, pela grande misericórdia de Deus,
ele nos deu uma nova vida. E isso vai mostrar nessa lição de hoje a graça salvadora de Deus, a graça que nos transforma, nos dá uma nova identidade em Cristo e nos capacita para exercitar boas obras. Muito bem, meus irmãos, você está no programa Palavras da Verdade. Vimos então a introdução feita pelo nosso irmão Jair sobre o tema que nós estaremos estudando hoje. A salvação não é obra humana, onde esse tema é de importância. E nós vimos no programa passado, como já mencionei, sobre o que o pecado corrompeu a natureza humana, fazendo com que o homem ficasse numa condição de pecado, bem como seus atos, suas inclinações fossem para as práticas de desobediência e afastamento da vontade de Deus. Quando nós lemos a carta aos Efésios, que é o texto da nossa leitura base, leitura em classe, ela vai mostrar, no capítulo 2, do versículo 1 a 10, sobre a salvação sendo um ato da graça de Deus, e vai apresentar ali uma descrição de qual é o estado das pessoas que não estão alcançadas, que não foram alcançadas por essa salvação. Irmão Jair, no tópico 1, nós temos a salvação sob a graça de Deus, trazendo em parte ali no ponto 1, sobre a descrição do estado espiritual humano, e também mortos em ofensas e pecados, que é uma exposição que nós devemos fazer aqui sobre o capítulo 2 de Efésios. O que nós podemos falar, irmão Jair, desse tópico? Na nossa leitura bíblica em classe, que está em Efésios, nós vamos ler o capítulo 2, versículo 1 até o versículo 3, do qual nós vamos fazer a exposição. Diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo, ele nos mostra que antes de Cristo, a nossa condição ela era terrível. Ele nos mostra a nossa condição sem Cristo. Antes de Cristo, estávamos mortos espiritualmente e vivendo em pecado e afastados da presença de Deus. Paulo vai descrever essa condição como escravizados aos desejos e à natureza pecaminosa. E o relato, então, que Paulo traz aqui, ele traz a descrição do estado espiritual humano, mostrando o relato da condição pecaminosa, conforme da natureza humana, confirmando a extensão da corrupção do gênero humano, que nós estudamos na lição anterior. O apóstolo Paulo vai usar algumas expressões aqui que reforçam a dura realidade do pecado no ser humano. Como no versículo 1, mortos em ofensas e pecados, andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, andávamos nos desejos da nossa carne. Éramos, por natureza, filhos da ira, mostrando assim essa triste fotografia da raça humana. E todos nós, sem a graça de Deus, estávamos longe da presença de Deus, preso aos nossos próprios desejos. Precisávamos entender a seriedade do pecado em nossas vidas e a necessidade de um Salvador. E isso o Espírito Santo traz na nossa vida, como nós vimos na nossa introdução, se não é pela intervenção divina, intervenção divina direta por meio do Espírito Santo, nós nem mesmo desejamos a salvação, nós nem mesmo sentimos a necessidade de Deus na nossa vida. Então nós precisamos da atuação, nos submeter, nos humilhar na presença de Deus. O Espírito Santo, então, ele vai nos conduzir, ele vai nos guiar e vai nos dar a necessidade de salvação. E o texto também coloca para nós, colocado aqui como mortos em ofensas e pecados, mostrando que o ser humano estava morto espiritualmente, mas Deus nos vivificou em Cristo Jesus. As expressões "e vos vivificou" e "nos vivificou juntamente com Cristo" revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus e sem ela ninguém pode ser salvo. Mas precisamos esclarecer uma expressão aqui: mortos em ofensas e pecados e mortos em nossas ofensas, não deve ser entendidos literalmente, por se tratar de uma metáfora, de uma comparação, de uma figura de linguagem para descrever o estado da queda espiritual, a queda que veio lá originalmente por Adão e Eva e que passou para toda a raça humana.
Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus e não significa aniquilação espiritual total. Separado de Deus é que lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz que os nossos pecados ou a nossa iniquidade nos faz a separação entre Deus e o homem. Então nós precisamos entender a misericórdia de Deus se faz presente, que embora estivéssemos mortos em nossos pecados, Deus, segundo a sua rica misericórdia, ele nos deu vida em Cristo e a salvação, ela é um presente da graça de Deus. Nós temos o exemplo bíblico da conversão do apóstolo Paulo em Atos, no capítulo 9, que era um homem descrito ali, um homem conforme ele mesmo descreve, Paulo descreve aqui aos Efésios, que em outros tempos ele também andava nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e sendo também filho da ira. Ele se colocando diante daquela palavra que expressa ali de uma morte espiritual. Ele perseguia, além disso, ele perseguia a igreja, e ele foi alcançado pela misericórdia de Deus e foi transformado em um grande apóstolo. Da mesma forma, não importa o quão distante está a pessoa, ou quanto perdido ela se encontre, longe de Deus, envoltos em seus pecados, envoltos em seus desejos, envoltos em suas ambições pessoais, esquecendo de Deus, a misericórdia de Deus, ela é maior. E ela é capaz de transformar qualquer vida. Ela é capaz de trazer de volta, conforme o apóstolo escreve aqui, e nos vivificou, nos trouxe vida através de quem? Através de Jesus Cristo, que nos faz uma nova criatura, que nos faz um novo nascimento, ser regenerado no Espírito Santo e tendo um novo nascimento, sendo uma nova pessoa em Cristo Jesus, e o qual a palavra descreve que as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Somos transformados de uma morte espiritual em uma vida abundante, em uma vida próspera, em uma vida herdeiros de uma vida eterna em Cristo Jesus. Muito bem, meus irmãos, você está no programa Palavras da Verdade. Estamos vendo no tópico primeiro, falando a respeito da salvação sob a graça de Deus. E nós entendemos aqui pela palavra do Senhor que a salvação, ela de fato, ela vem de Deus. E nós temos aqui uma exposição do apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 2, onde o apóstolo Paulo vai trazer uma exposição tão linda e tão bela da graça de Deus, e onde ele apresenta alguns contrastes, e esses contrastes eles são muito profundos, são muito radicais em relação à condição humana sem Cristo e agora aqueles que estão desfrutando das riquezas da salvação pela graça. Então, quando nós olhamos a carta de Paulo aos Efésios no capítulo 2, nós somos conduzidos a olhar a nossa condição em que nós estávamos, mas também aonde é que nós fomos elevados pelos méritos de Jesus Cristo, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. E quando nós olhamos no capítulo 2 de Efésios, nós, entendendo esses contrastes, nós vamos observar ali os atos de pecaminosidade da humanidade e os atos da graça transformadora, da graça que transforma, de Deus em favor dos homens. Primeira coisa que nós observamos, lido no versículo 1 do capítulo 2 de Efésios, é mortos em ofensas e pecados, ou seja, todos aqueles que estão distantes de Deus, eles estão incapacitados de buscar a Deus, conforme o irmão Jair mencionou, eles estão espiritualmente mortos. Também, no versículo 2, fala sobre andando segundo o curso do mundo, ou seja, os padrões de vida, os padrões de ações, de vontade, estão relacionados com as coisas do mundo. E sabemos que o mundo, ele é opositor à vontade de Deus. São 3 inimigos que o cristão possui, que é a carne, o diabo e o mundo. Então, aqueles que andam segundo o curso do mundo estão envolvidos por aquilo que o inimigo proporciona para se afastar de Deus. A Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que o andar desses é segundo o curso do mundo, segundo o príncipe das potestades, ou seja, andava sob a influência de Satanás, vivendo de forma cega e com o seu entendimento entenebrecido. Também vivendo, de acordo com o apóstolo Paulo fala aqui, versículo 3, nos desejos da carne, ou seja, andavam sem qualquer tipo de controle com seus impulsos. Viviam de acordo com seus impulsos carnais e humanos, de acordo com a sua natureza caída. E o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, vai demonstrar
os atos, as obras daqueles que estão vivendo nestas condições, que é as obras da carne ali elencadas. E na condição também de filhos da ira. Versículo 3, a parte final, diz que éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, ou seja, destinados à condenação devido a este afastamento de Deus já relacionado com o pecado original. O pecado original colocou-nos numa condição de estarmos destinados à perdição eterna. Mas o apóstolo Paulo, apresentando esse contraste, ele vai mostrar que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, ou seja, a ação da salvação, ela não é originada no homem, mas ela vem de Deus. No versículo 5 ele vai dizer, esse Deus que é riquíssimo em misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo, ou seja, de mortos passamos a ter vidas através da pessoa de Jesus Cristo. No versículo 8, no versículo 5 e no versículo 8, ele vai repetir as mesmas afirmações que somos salvos pela graça sois salvos, indicando que a salvação não é por obras, mas por um presente dado por Deus, dos quais nós não somos merecedores. Versículo 6 vai dizer que nos vivificou, nos ressuscitou, melhor dizendo, e nos fez assentar em lugares celestiais. Em Cristo temos uma nova posição espiritual. Irmão Jair, esse assunto da salvação, esses contrastes apresentados pelo apóstolo Paulo, nos faz entender o quanto Deus ama a humanidade, pois todos estavam colocados numa circunstância, numa condição, e por suas forças próprias não tinham capacidade de mudar, mas o Senhor agiu e através das ações de Deus é que o ser humano alcançou essa salvação. E aí nós temos, irmão Jair, nos versículos 8 a 10, uma expressão da fonte de onde vem essa salvação. O que nós podemos comentar, irmão Jair, no ponto 3º, sobre os versículos 8 a 10 da carta de Paulo aos Efésios no capítulo 2? Então, nós vamos continuar aqui analisando os versículos ainda de Efésios do capítulo 2, nós vamos analisar alguns pontos. O irmão Alex até já citou aqui o versículo 6, que fala assim, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu também gostaria de falar do versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Gostaria de dizer que Deus nos ressuscitou com Cristo. Ressuscitou do quê? De uma morte espiritual. Deus nos ressuscitou dessa morte espiritual juntamente com Cristo e nos deu um lugar na glória que Jesus ocupa hoje, porque coloca aqui a palavra, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, mostrando que nós já desfrutamos dessa salvação nesse momento presente da nossa vida. E no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, para mostrar nos séculos vindouros aponta para o futuro, não somente, aponta também para do presente em relação também ao futuro. Nos mostra a nossa caminhada a partir da nossa conversão, a partir da nossa ressurreição em Cristo Jesus, que nós éramos mortos espiritualmente, fomos ressuscitados em Cristo e hoje nós vivemos a salvação. E nós vamos estar integralmente ainda envolvidos com Jesus Cristo, muito mais ainda na sua vinda e abundantemente, completamente lá na eternidade. Então, os séculos vindouros quer dizer o momento presente, o momento futuro da vinda de Jesus, o momento do reinado eterno com Cristo Jesus, demonstrando assim as riquezas dessa graça que Jesus conquistou para nós ali na cruz do Calvário. E nós vamos analisar mais detalhadamente agora o versículo de número 8, que é um versículo de entendimento profundo, porque fala assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós vemos nesse versículo aqui, em primeiro lugar, a palavra graça, ela vem do termo grego charis, que refere-se ao favor imerecido de Deus. A salvação, a graça, a salvação pela graça é um presente dado livremente por Deus, sem que haja qualquer razão ou mérito por parte do receptor. Quando nós recebemos um presente de alguém, é um presente. Aquela pessoa que está dando esse presente, possivelmente nós não vamos negar esse presente. Mas muitas vezes aqui de Deus nós não entendemos que a salvação ela é um presente de Deus e não pelo meu mérito, o mérito do receptor. A salvação não é algo que o ser humano possa conquistar, mas é concedida por Deus e independente de qualquer ação humana. Então nós falamos aqui nesse primeiro momento a respeito da graça, que a palavra diz assim, pela graça sois salvos
por meio da fé. Então, a graça ela é inteiramente de Deus. A salvação, por meio da fé, a salvação se recebe pela fé. Pela fé, que é a confiança e a dependência total em Deus e na obra redentora de Cristo Jesus. A fé ela é um meio pelo qual a pessoa se apropria da graça de Deus. A fé aqui ela não se refere em um ato isolado de crença, mas sim na confiança contínua em Cristo como Salvador. Esse versículo ele vai reafirmar para nós o conceito de que a salvação é exclusivamente pela graça de Deus e que ela não depende de esforços ou méritos humanos e que a fé é o canal pelo qual nós recebemos essa graça. Mas ela mesma é um dom de Deus. A graça é um dom de Deus, não algo que nós possamos gerar em nós mesmos. Nós vemos em Romanos, no capítulo 3, versículo 24, Paulo nos ensina que somos justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E em João, capítulo 3, versículo 16, nós vemos que a salvação ela é oferecida a todos por meio da fé no Filho, sendo ele o único caminho para a vida eterna. Prosseguindo aqui, nós vamos analisar ainda a parte B do versículo 8 e também o versículo 9, que diz assim: e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, Paulo é enfático ao afirmar que a salvação não é resultado do esforço humano. Ele elimina qualquer razão para o orgulho ou a vanglória, pois a salvação é uma obra completamente de Deus. E a salvação não vem das obras. As obras, por mais que sejam boas e necessárias na vida cristã, na vida da pessoa, não podem ser a causa da salvação. Este é o ponto principal, o ponto crucial no cristianismo. Pois se a salvação fosse conquistada pelas obras, haveria motivo para o ser humano se orgulhar ou se vangloriar. E o propósito de enfatizar que a salvação é gratuita e imerecida é deixar claro que a glória é toda de Deus. O ser humano não tem espaço para se orgulhar de sua salvação. Ele tem sim espaço para agradecer a sua salvação. No nosso texto áureo da lição, que está em Tito, no capítulo 3 e versículo de número 5, Paulo está afirmando que não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a misericórdia nos salvou pelo lavar regenerador e pela renovação do Espírito Santo. Aqui nós vemos a ênfase na salvação como uma obra de Deus, não das nossas obras. Nós vamos analisar o versículo 10 de Efésios capítulo 2, que vai dizer assim: porque somos feitura dele, ou feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Vamos analisar essa primeira parte. O termo feitura, ele tem a ver, ele implica que somos a obra de Deus, nós somos o seu produto, nós somos a sua criação. E isso sugere uma nova identidade em Cristo Jesus, é uma obra da graça e ação. Nós somos, portanto, uma nova criação em Cristo, feitas por Deus para cumprir os propósitos de Deus. Nós somos criados em Jesus Cristo. A velha natureza foi deixada para trás e uma nova vida foi dada ao cristão. Ele é o ponto de origem e a fonte da nossa transformação. Ele quem? Jesus Cristo. A regeneração em Cristo é o que nos torna aptos para fazer as boas obras. O cristão não é salvo pelas boas obras, mas para elas, para fazer as boas obras. A salvação resulta em uma vida transformada que naturalmente ela se manifesta através de boas obras. Essas obras não são feitas para ganhar a salvação, mas elas são o fruto da salvação recebida. Em Tiago, no capítulo de número 2, versículo 26, nós vemos a famosa afirmação de que a fé sem obras é morta. Isso mostra que as obras boas, elas são reflexo de uma fé verdadeira, de uma fé sincera, de uma fé genuína e transformadora em ação. Jesus mesmo nos diz em Mateus capítulo 5, versículo 16, que devemos deixar nossas boas obras serem vistas pelos outros para que glorifiquem ao Pai. E também, ainda continuando no versículo 10, a parte B vai dizer, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Preparadas por Deus. Então, as boas obras que o cristão
ele deve praticar não são algo mesmo que ele crie ou que ele invente, mas são obras preparadas por Deus, e isso significa que a vida cristã deve ser vivida segundo o propósito de Deus e não em conformidade com os nossos próprios planos. O andar nas boas obras indica uma vida contínua de ação prática, com compromisso com os valores do reino de Deus, e não apenas sobre o agir, mas viver uma vida de retidão e dedicação. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 21, Paulo vai escrever assim: se alguém, portanto, se purificar dessas coisas, será instrumento para a honra, santificado, útil ao Senhor e preparado para toda boa obra. Isso demonstra que a vida do cristão é um constante processo de purificação e preparação para obras que glorifiquem a Deus. Concluindo, em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 10, nós vemos que é um dos textos mais profundos sobre a doutrina da salvação e da transformação cristã. Ele vai nos mostrar que a salvação é um dom imerecido de Deus, mas que se recebe pela fé. E as boas obras são o meio que não são o meio da salvação. As boas obras não são o meio da salvação, mas sim o resultado natural de uma vida transformada pela graça de Deus, e assim nós devemos entender que fomos criados para viver e andar em boas obras, as quais Deus preparou para nós. Isso significa que nossa vida deve refletir as boas obras que Deus planejou e nos capacitou a realizar. Muito bem, meus irmãos, este é o programa Palavras da Verdade. Vimos então aí, nesse tópico primeiro, falando sobre esta graça de Deus operando a salvação sob a graça de Deus. Vimos no ponto 1 uma descrição sobre a condição de estado do ser humano, o contraste entre o estado do homem e as obras de Deus, as ações de Deus, aquilo que Deus faz, produzindo a salvação para toda a humanidade, disponibilizando esta salvação para todos os homens. Vimos que as condições em que o ser humano se encontra sem Cristo é uma condição de mortos em ofensas e pecados, isso falando dessa morte de um estado espiritual. O apóstolo Gênesis vai dizer que quando Deus fala para Adão que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comesse certamente morreria, nós lendo o texto percebemos que eles não morreram automaticamente, mas que, consequentemente, a partir daquele erro do pecado de Adão, a morte entrou na história da humanidade. E não somente isso, não somente a morte física passou a fazer parte da humanidade, mas a morte espiritual. Morte espiritual que significa o afastamento, a separação entre o homem e Deus. E também haverá aqueles que enfrentarão a morte eterna, e esta é um afastamento eterno de Deus e da possibilidade de salvação. Salvação é proporcionada a todos os homens enquanto estes estiverem em vida, estiverem no corpo desta carne. Após a morte, após passar para a eternidade ou após o fim da existência humana, ele já não terá mais a possibilidade de salvação. A Bíblia apresenta então que para acessar esta salvação que é pela graça, o apóstolo fala que é por meio da fé. Ou seja, fé em que nós precisamos compreender o Evangelho. Também crer nas suas promessas, nas promessas de Deus, que elas são de fato verdadeiras, e também uma fé que demonstra confiança pessoal, onde entrega-se completamente a Cristo Jesus. A Bíblia vai apresentar que existe uma fé que é uma fé que opera a salvação. Essa fé, ela provém de Deus. Através do Espírito Santo e da sua palavra, esta fé, ela é gerada no ser humano, e esta fé, ela nos leva a crer e a confiar no Cristo crucificado e ressurreto, mas também inclui arrependimento, onde, a partir desse momento, o homem passa a desejar e a desviar-se do pecado com verdadeira tristeza, com verdadeira contrição, e volta-se para Deus através de Cristo Jesus. Sempre que alguém tiver uma fé genuína, verdadeira, para a salvação, a fé salvífica vai gerar neste o arrependimento. Uma conversão, um desejo de abandono das suas práticas antigas, um desejo de submissão a Cristo e também um abandono, uma conversão ao Senhor Jesus. Obediência constante, fé para a salvação, é aquela fé que obedece a Cristo e a sua palavra constantemente, de maneira que vive a sua vida com gratidão a Deus e desfrutando da obra da santificação, da obra da regeneração, da obra da transformação que é operada através do Espírito Santo. Fé para a salvação é uma fé que gera dedicação e fidelidade ao Senhor,
que são expressas através das nossas práticas de confiança, retidão, lealdade, fidelidade e também dos nossos frutos. Como o irmão Jair já mencionou, a fé, ela opera em nós a salvação, e essa salvação gera em nós frutos, dos quais são frutos que revelam, de fato, uma salvação, uma transformação verdadeira. Nós não praticamos obras para sermos salvos, mas as obras são o resultado da nossa fé e não a causa da nossa fé. Ou seja, a fé se manifesta em boas obras, mas estas obras, elas não contribuem para a nossa justificação diante de Deus. As obras são a raiz da salvação, ou melhor dizendo, não são a raiz da salvação, mas o fruto inevitável de uma fé genuína. O crente, aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele tem boas obras, pois são frutos inevitáveis de alguém que de fato viveu a experiência da genuína salvação. Agora, aqueles que praticam boas obras não significa que as suas obras lhes dão o direito da salvação. E é o que nós vamos ver agora, a partir do tópico 2, onde nós vamos ver a soteriologia, ou seja, o estudo da salvação, o ensino da salvação inadequados que tivemos na antiguidade, né? Na história, falsos ensinos relacionados à salvação verdadeira. Irmão Jair, tópico 2, vai falar então sobre a soteriologia inadequadas na antiguidade, e temos três ensinos que são dos reencarnacionistas, dos galacionistas e também dos gnósticos. O que nós podemos, irmão Jair, comentar nesse tópico, lembrando aos nossos amigos que eles estão no programa Palavras da Verdade. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você ainda não curtiu, deixe o seu like, sua curtida, compartilhe para que mais pessoas recebam a palavra de Deus. Irmão Jair, tópico 2, falando sobre as doutrinas inadequadas relacionadas à salvação, irmão Jair. Como bem falou nosso irmão Alex, a soteriologia é o ramo da teologia que ela vai tratar da doutrina da salvação. Ou seja, vai explicar sobre como os seres humanos podem ser salvos. E existem algumas religiões aqui da antiguidade, conforme já citado, que os reencarnacionistas, os galacionistas e os gnósticos, que acreditam que a salvação está relacionada, principalmente aqui os reencarnacionistas, que a salvação está relacionada à superação de ciclos de vida e morte com o objetivo de alcançar um resultado final de liberação ou libertação ou perfeição espiritual. Nós vamos ver, por exemplo, aqui o hinduísmo, que ela é uma crença antiga, uma das mais antigas também, assim como a humanidade, tão antiga quanto a humanidade, essa crença da reencarnação. Então, a crença do hinduísmo, ela vai ensinar que a reencarnação, ela ocorre um ciclo de nascimento, morte e renascimento, conhecido como o samsara. A alma está em constante reencarnação até alcançar a libertação final, chamada de moksha. E vai ocorrer a libertação quando a alma é unificada com o Brahman, a realidade última. E a salvação aplicada aqui no hinduísmo, ela é alcançada por meio do autoconhecimento, do desapego material e da prática de boas ações, chamadas por eles por karma. O karma vai determinar o destino da alma nas próximas vidas, e o objetivo é acumular boas ações para melhorar o status espiritual até a liberação. E também nós vamos ver o budismo, que também crê no samsara, o ciclo de nascimento, morte e renascimento, mas não em uma alma eterna. Em vez disso, ensina que os seres vivos estão sujeitos ao sofrimento e que a solução para o sofrimento é alcançar o nirvana, um estado de extinção do desejo e da ignorância. E a salvação, então, dentro do budismo, o budismo ensina que o sofrimento humano é causado pelo desejo e pela ignorância. Para alcançar o nirvana, ou seja, a salvação, o estado de liberação, a pessoa deve seguir a prática da ética, da meditação e da sabedoria, transcendendo do ciclo de reencarnações e alcançando a paz interior. E aí nós temos também, para citar aqui, práticas antigas, reencarnacionistas ainda, o jainismo, o sikhismo e também os Hare Krishna. E estão envoltos na mesma perspectiva do budismo e do hinduísmo. Também falamos sobre o espiritismo, que também ele é tão antigo quanto a humanidade, mas ele recebeu uma nova interpretação a partir de Allan Kardec no século XIX. E o espiritismo, fundado então por Allan Kardec, ele vai acreditar, ele vai mostrar que prega, né, ensina que a reencarnação é uma lei natural que permite o aperfeiçoamento contínuo da alma, e para os espíritas, as ações e escolhas de uma vida determinam o tipo de reencarnação em uma vida
futura com o objetivo final de atingir a perfeição espiritual. E a salvação no Espiritismo, ela é entendida, no Espiritismo kardecista, é entendida como um processo contínuo de aprendizado e melhoria espiritual, através de múltiplas vidas e ajuda de espíritos superiores. O indivíduo busca a evolução moral e intelectual até a alcançar a perfeição e a liberdade do ciclo de reencarnações. E nós vemos, então, que todos essas conceitos aqui de reencarnacionistas não encontram apoio nas escrituras, porque trata-se de uma crença antibíblica. E no cristianismo, a salvação, como nós explicamos aqui, é um ato da graça divina que se adquire através da fé em Cristo Jesus, e a doutrina cristã, ela não admite múltiplas vidas, mas um único julgamento após a morte, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz que ao homem importa morrer uma única vez, e depois disso vem o juízo. A salvação não é algo que se conquista através do esforço pessoal, através de reencarnações, mas algo que é dado diretamente por Deus, como um presente de Deus para todos aqueles que assim quiserem receber pela fé em Cristo Jesus. Muito bem, meus irmãos, este é o programa Palavras da Verdade. Estamos, então, nesse momento estudando sobre as soteriologias, ou seja, os ensinos de salvação inadequados que nós percebemos aí no decorrer da história. E vendo nesse ponto, como o irmão Jair estava mencionando, sobre aqueles que trazem a doutrina da salvação na perspectiva da reencarnação. E aí nós percebemos que a Bíblia ela é muito clara e ela atesta, ela confirma que a vida ela é única e ela não se repete, porque a Bíblia afirma em Hebreus 9:27 que após a morte é seguido o juízo. Em João 9:1, Jesus rejeita a ideia de que o sofrimento fosse consequência de vidas passadas, mas Jesus vai mostrar que a graça de Deus se manifesta nas condições da humanidade, ou seja, a salvação ela não vem pelo esforço humano, mas ela é exclusivamente pela graça de Deus, como nós já estudamos. Irmão Jair, na continuação sobre esse ponto, nós temos os galacionistas que também trouxeram algumas perspectivas de salvação erradas, que são contrárias à Bíblia Sagrada, e também os gnósticos. O que nós podemos falar sobre esse ponto, irmão Jair? Poderíamos dizer que anteriormente a gente falou sobre os reencarnacionistas e que essa doutrina, esse pensamento deles, eles acompanham tão antigo quanto a humanidade. E agora a gente vem para um momento mais atual, digamos assim, a partir já do cristianismo, a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo, em que Jesus implanta a sua igreja e na caminhada, no nascimento da igreja, o apóstolo Paulo vai fazer as viagens missionárias e ele vai encontrar opositores. Então nós vamos falar primeiro dos galacionistas que se apresentam como opositores não somente ao apóstolo Paulo, mas também à doutrina da salvação cristã, em que os galacionistas são considerados, então, os legalistas judaizantes, que são aqueles judeus convertidos ao cristianismo, mas que exigiam para a salvação, além de aceitar Jesus Cristo, ainda cumprir a lei de Moisés, manter o cumprimento da lei de Moisés, a circuncisão, os sacrifícios no templo, como condição para a salvação. Mas o apóstolo Paulo mesmo, na própria epístola aos Gálatas, ele vai condenar e vai mostrar a verdade bíblica, que é: pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, reiterando que a salvação é mediante a graça, ninguém não merece essa salvação, mas é dada de presente por Deus, e que nós adquirimos essa salvação pela uma fé constante em Deus, praticada, e que ela vai se mantendo. E nós vemos também, na era nascedora da igreja, na igreja apostólica, o surgimento de um outro grupo religioso, que são os gnósticos, que no campo de salvação eles vão pregar uma visão dualista do universo, o maniqueísmo, que é fundado por Nami, na Pérsia, atual Irã, e o ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz, e os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. E desse modo, o ser humano, para ser salvo, aí vem a questão da salvação para os gnósticos, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários. E essa libertação só é possível por meio das obras humanas, ou seja, por meio de um conhecimento místico, que é chamado gnoses, uma espécie de iluminação espiritual limitada somente aos espirituais. As demais pessoas são pessoas materiais e não podem receber esse conhecimento. De fato, nós sabemos que a existência do mal
proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir força com Deus e com seu Filho Jesus Cristo. E nós vemos que a salvação não é para um grupo de pessoas espirituais ou pessoas materiais, mas sim a salvação está à disposição para todas as pessoas, segundo as Escrituras, Atos capítulo 17, versículo 30, Tito também capítulo 2 e versículo 11, e por que não falar de João capítulo 3, versículo 16, que está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Jesus Cristo não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade. Se você ainda não se inscreveu no canal, ainda há tempo de você clicar no link aí, no botão de inscrever-se. Se você ainda não curtiu, curta. Se não compartilhou, compartilhe. Muito importante sua interação nesse sentido para que este programa alcance o maior número de pessoas. Compartilhe nas suas redes sociais para que alguém possa receber da palavra de Deus. Quem sabe alguém está precisando ouvir a genuína mensagem da salvação, uma mensagem bíblica, uma correta interpretação acerca da salvação. Quem sabe alguém está vivendo num erro, num engano, num auto-engano acerca de alguns ensinos e precisa ser esclarecida pela palavra de Deus. É uma oportunidade de você evangelizar também. Bom, nesse momento nós estaremos então entrando ao tópico 3º, onde nós vamos falar das soteriologias inadequadas de hoje. Já vimos da história mais antiga, né, do tempo já mais distante. Vimos também dos primórdios da igreja, os problemas que surgiram, tendo em vista de que o apóstolo Paulo escreveu uma carta para combater os falsos ensinos, por exemplo, dos galacionistas. Houve um concílio em Jerusalém que também tratou acerca de como era para ser a salvação, que a salvação ela era algo que não era acerca da observância das leis de Moisés, e que a salvação não dependia de rituais. Vimos também sobre os gnósticos, onde operaram aí no princípio do cristianismo uma forte influência, fazendo com que os escritores sagrados escrevessem textos relacionando esses temas e refutando os falsos ensinos, e destaca-se aí o escritor, o apóstolo João. Agora nós vamos estudar acerca desses erros, dessas doutrinas erradas acerca da salvação na atualidade de algumas religiões que tratam da salvação de uma perspectiva distante daquilo que a Bíblia apresenta, e nós cremos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática e a nossa base para entendermos Deus e a sua salvação, para compreendermos os planos de Deus e a sua salvação. Bom, Jair, temos nesse tópico, então, a realidade que nós vemos na atualidade. E vemos aqui no ponto 1 sobre o islamismo, que é uma religião que vem crescendo com muita força no mundo todo. Muitos tratam de achar que é somente no Oriente, mas ela tem se estendido e crescido com muita força no mundo inteiro, e ela traz umas doutrinas que não estão de acordo com a palavra de Deus, irmão Jair. O que nós podemos entender sobre esse ensino desta religião, irmão Jair? Além do islamismo, do qual nós vamos tratar, a gente gostaria de lembrar que as doutrinas reencarnacionistas, elas estão presentes nos dias de hoje. A gente está vendo agora as interpretações de salvação para os dias de hoje. Então, as religiões reencarnacionistas estão presentes através do espiritismo kardecista. Os gnósticos também estão presentes através do ensino gnóstico, através do gnose, do conhecimento místico. Isso também se faz presente no nosso meio, em vários meios religiosos, meios que são estudados e que interpretam a salvação como algo que precisa ser agido, trabalhado por obras do ser humano para adquirir a salvação. Diferente do que a Bíblia informa, que a Bíblia é suficiente em mostrar que a salvação é suficiente em Jesus Cristo. Jesus, ele é nosso completo Salvador, único e suficiente Salvador, e não precisa se anexar nada ao sacrifício de Jesus Cristo, muito menos às obras humanas, como a gente vai ver aqui no islamismo, que ele vai mostrar uma realidade em que as boas ações devem superar as más. Então, segundo essa religião, a salvação as boas ações superar as más ações para que a pessoa ela possa ir para o paraíso. E o Alcorão, então, ensina ainda que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Mostra também que Alá não ama os agressores, Alá não ama a nenhum ingrato pecador, colocado lá no Alcorão 2190 ou 2.90, e 276. Essa é uma das 24 vezes em que o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores. Na concepção do Islã, não há necessidade de expiação. Logo, não existe salvação da maneira como no sistema cristão. A salvação no contexto deles é por mérito. No Islã, por mérito, é por obras.
mas à luz da Bíblia, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento que passa a crer no coração que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e também que a pessoa confessa o nome do Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê que a apresentação atual de algumas, a gente vai ver algumas religiões, a gente não vai ver todas, mas a gente gostaria de enfatizar que tudo aquilo que vai anexar ou vai ser exigido para a salvação, além da fé em Cristo Jesus e além da graça de Deus, a gente entende que, pela palavra de Deus, que isso é uma heresia inadequada. Todas elas são, mas é uma heresia à luz da palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, este é o programa Palavras da Verdade. Seguindo aqui a respeito das soteriologias inadequadas vistas nos nossos dias, continuamos, já vimos o irmão Jair mencionando o islamismo, vimos também as testemunhas de Jeová. E aqui nós percebemos um incorreto entendimento acerca da salvação, pois eles não acreditam que a salvação está em Cristo, mas está relacionada à organização religiosa deles. E aí nega aquilo que Jesus propriamente disse no seu Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Muitos consideram que horas trabalhadas na divulgação daquela mensagem lhes dá o direito de serem salvos. E aí nós vemos uma coisa bem contrária à Bíblia, porque já mencionamos aqui que a salvação ela não é pelas obras. Além disso, negar acerca da divindade de Cristo é algo que nós percebemos ser um dos graves erros e que leva aos diversos erros, tendo em vista de que eles ensinam que Jesus não é Deus, mas um ser criado, conforme nós já estudamos em outros programas. Vemos também a negação da salvação pela graça, como já falei, exigindo obras, ou seja, uma lealdade à organização, e a Bíblia, ela nos mostra que a salvação ela não está atrelada em cumprimento de rituais, mas na fé e obediência a Cristo Jesus. Há também acerca da salvação, eles distinguem os grupos de salvos. Existem dois grupos de salvos, um que tem direito ao céu restrito, que seria o número de 144 mil, que esses seriam ungidos. Então há um erro de interpretação da salvação, uma distorção de diversas bases da doutrina bíblica, e negando todas estas bases acabam distorcendo os ensinos da palavra de Deus. Você está no programa Palavras da Verdade, estamos estudando então sobre as doutrinas inadequadas sobre a salvação nos dias de hoje. Bom, a gente já mencionou os reencarnacionistas, que está presente nos nossos dias, o islamismo, vimos agora sobre as testemunhas de Jeová, e também temos, irmão Jair, uma outra religião que traz um ensino inadequado acerca da salvação, que é o mormonismo, que também está presente nos nossos dias. O que nós podemos comentar sobre esse ponto, irmão Jair? Importante nós falar, irmão Alex, nós estamos analisando as doutrinas e não as pessoas. Nós estamos analisando a luz da Bíblia e não as pessoas. Todos têm a liberdade de escolher o que quiserem para a sua vida e cada um vai dar conta das suas escolhas. As responsabilidades elas são individuais e nós estamos somente aqui trazendo o ensinamento bíblico. Então nós vamos ver o mormonismo, os mormons, eles creem numa salvação geral, em que os não mormons são castigados e depois liberados pela salvação, aliás, para a salvação. E também, isso é numa visão geral dos mormons, aquele que não for mormon será castigado e depois liberado para a salvação. E numa perspectiva individual, a salvação para o mormon, ela é obtida através da fé em Jesus Cristo e pela obediência à lei e às ordenanças. Então, eles consideram ordenanças as regras de fé deles, né? E vai mostrar que em Jesus, o arrependimento, o batismo por imersão e imposição de mãos, mas há outros requisitos, e aí que entra a diferença, né? Um deles é aceitar Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus. E isso, a Bíblia ela é enfática, ela ensina que somente Jesus Cristo ele é um mediador entre Deus e o homem. Isso diverge das Escrituras, pois elas nos ensinam que Jesus também, além de ser um único Salvador, ele não precisa de um co-salvador, ou de algo a ser acrescentado para ser salvo. A Bíblia ensina que ele é o único Salvador. A salvação, a Bíblia ensina também que não é um mérito humano. Ninguém pode ser salvo pelas boas obras, como aqui os mormons colocam a obediência às ordenanças e às regras da fé deles, a ordenança que vai estar no livro de Mormons. Então, e a salvação, a Bíblia mostra que ela não é por mérito humano, para que ninguém pode ser salvo pelas obras, pelas boas obras que executam, mas somente pela graça, mediante a fé, conforme nós já explicamos no início desse programa.
Existe apenas uma salvação e ela está disponível a todos os seres humanos. Nós vemos nesse tópico, irmão Alex, o Islã, as Testemunhas de Jeová e o Mormonismo apresentam uma doutrina inadequada em nossos dias, uma doutrina inadequada sobre salvação inadequada para os nossos dias, além também das religiões reencarnacionistas, além também de toda aquela que exige algo a mais, além do sacrifício o único e suficiente do Senhor Jesus Cristo, ou cumprimento de regras, ou faça isso, não faça aquilo, coma isso, não coma aquilo, guarde isso, não guarde aquele dia, não é tal festa, tal. A Bíblia, ela é enfática em mostrar que a salvação é pela graça em Cristo Jesus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, e que a salvação é para todos. Muito bem, meus irmãos, você está no programa Palavras da Verdade, estudando hoje acerca da doutrina da salvação. A salvação não é obra humana, trazendo aspectos aqui dessa doutrina maravilhosa e também vendo alguns equívocos relacionados a esse tema, e nós acreditamos que a salvação ela é unicamente por Jesus Cristo, nosso Senhor. Já mencionamos aqui que acreditamos que a salvação não é por obras para que possamos ser salvos, mas as obras serão consequências de um salvo em Cristo Jesus. Quando nós estamos aqui neste programa falando sobre esses pontos e refutando esses equívocos que nós entendemos dessas religiões aqui mencionadas, nós fazemos isso porque nós entendemos que é necessário que todo ser humano tenha o conhecimento da verdade. Aliás, a Bíblia vai dizer em 1 Timóteo, Paulo escreveu no capítulo 2, versículo 3, porque isto é bom e agradável a Deus diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Nós percebemos aqui que a vontade divina, ela não está limitada a nenhum grupo, mas ela é o desejo de que todos sejam alcançados por essa salvação. Jesus vai ser a revelação desta expressão do desejo do amor de Deus pela humanidade, que todos sejam salvos, quando lá em João 3,16 está registrado que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra do Senhor constantemente nos chama ao conhecimento da verdade. Jesus lá em João 8,32 falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade aqui, ela é tanto para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, como aqueles que já estão na fé há muito tempo e muitas vezes estão refém de uma falsa interpretação, de um falso entendimento. Muitas vezes estão dominados por dogmas que muitas vezes são humanos e precisam ser libertos através da verdade da palavra de Deus, e nada mais pode fazer e trazer essa libertação senão a verdade que nós encontramos em Cristo Jesus e na sua palavra. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou seja, nós estamos aqui falando acerca desses temas e trazendo os contrapontos que a palavra do Senhor apresenta, porque o conhecimento da verdade é que está ligado à pregação do Evangelho, à pregação da palavra de Deus. Aquilo que o Senhor quer que todo homem conheça a verdade, só vai ser possível se há uma igreja que cumpra a sua missão de pregar a verdade pelos quatro cantos da terra. E nós temos aqui a oportunidade de falar da nossa fé e queremos dizer que a Bíblia convida a todos para que conheçam a verdade, que vivam a verdade e que desfrutem da verdade na sua vida através do conhecimento pleno de Jesus Cristo, através da sua palavra. Você está no programa Palavras da Verdade. Nós baseamos aqui o tema desse programa, o nome desse programa, com o assunto que aqui é tratado. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus que nós entendemos que é a verdade. Irmão Jair, o tema de hoje é um tema de fato maravilhoso, e comentava ontem com algumas pessoas, se nós refletirmos sobre a nossa salvação e isso não nos alegrar, então precisamos rever de fato se de fato nos convertemos de verdade. Porque se entendemos de onde Cristo nos tirou, conforme o apóstolo Paulo narra, que faz esse contraste em Efésios capítulo 2, mostrando de onde ele nos tirou e onde ele nos colocou, se isso não nos alegra, então de fato nós não tivemos uma experiência genuína de salvação, porque isso deve nos trazer paz, nos trazer alegria e esperança, que aquele que começou em nós a boa obra aperfeiçoará até aquele grande dia, o dia da sua vinda. Então, Jair, um tema maravilhoso, e vimos aqui, de fato, algumas distorções que levam pessoas a viverem distante da verdade do Evangelho e que as impede de desfrutar das bênçãos do Evangelho. O que nós podemos concluir sobre o tema abordado no programa de hoje, irmão Jair?
reafirmando que a palavra de Deus é verdade, nós estudamos Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, onde nós vemos que, embora estivéssemos mortos em pecados, em nossos pecados, Deus, em sua infinita misericórdia, nos deu uma nova vida em Jesus Cristo, e nós somos salvos pela graça, não pelas nossas obras, mas fomos salvos para fazer boas obras, que são um reflexo da transformação que Cristo opera em nós. E nós vimos que, antes de Cristo, estávamos afastados de Deus, sem esperança e dominados pelo pecado. A misericórdia e a graça de Deus, ela nos deu uma nova vida em Cristo, não por merecimento, mas por sua graça. E que a nossa salvação, ela resulta em boas obras, não como meio da salvação, mas como fruto da transformação que Cristo fez em nós. E nós vimos também algumas religiões que têm uma concepção inadequada sobre a salvação, agregando a salvação à obra de Jesus Cristo, ou agregando a obra de Jesus Cristo, mantendo a obra de Jesus, mas agregando obras feitas pela mão humana. E nós vemos também outras que enfatizam a reencarnação, que possuem bastante uma soteriologia bastante distinta da soteriologia bíblica, e que vem a salvação como um processo contínuo de aperfeiçoamento através de várias vidas e ações morais. E nós vemos que a doutrina bíblica destaca a importância de viver em fidelidade a Cristo agora, nesse momento, pois a salvação é dada de uma vez por todas, não dependendo de múltiplas vidas ou das obras aperfeiçoadas em cada vida. A crença na reencarnação pode levar as pessoas a ignorar o caráter e a urgência da decisão de seguir a Cristo, mas a Bíblia nos ensina que após a morte vem o juízo. E como cristão, nós devemos focar no chamado de Deus para viver uma vida reta, segundo os seus princípios, sabendo que a salvação vem pela fé em Cristo e não por nossos próprios méritos ou ações. Muito bem, meus irmãos, este é o programa Palavras da Verdade. Estamos então chegando ao final do programa de hoje. Estaremos orando por você neste momento. Se você tem alguma necessidade, apresente ao Senhor. O Senhor é poderoso para operar na sua vida. Mas você ouviu hoje aqui a respeito da palavra de Deus, e nós precisamos dizer a você que a única forma do homem ser salvo é através de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não queira basear a salvação para a sua vida, o destino da sua vida eterna, a partir dos méritos das suas práticas, da sua bondade, da sua compaixão, da sua misericórdia, porque embora nós já estudamos que o ser humano tem esses traços corrompidos, ainda é possível ver esses traços no ser humano, mas precisamos, independente se somos boas pessoas, temos boas obras, boas práticas, precisamos entregar a nossa vida a Jesus. E é unicamente o que você precisa fazer hoje, dizer: Jesus, eu te reconheço como o meu único, e não somente único, mas suficiente, onde eu não precise realizar qualquer obra para ser salvo, mas aquilo que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário já foi suficiente. E declarar que a partir de hoje Ele vai ser Senhor da sua vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tomará conta do teu coração, vai colocar a paz na tua alma, vai purificar o teu ser, e você será uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas não deixe para amanhã. Não reflita, não diga: vou refletir sobre esse assunto. A decisão acerca da salvação não é algo que nós agendamos, é algo que nós tratamos no hoje e no agora. A Bíblia diz que a salvação é para ser tratada no dia de hoje. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. E o tempo que se fala sobre a salvação é hoje. Então entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais Ele tudo fará. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, queremos te louvar, Senhor, pelo teu amor revelado a todos nós, pelo teu Filho que veio a esta terra para entregar-se por nós na cruz do Calvário, Senhor, vencer o inferno, vencer o pecado e a morte e nos dar o direito da vida eterna. Obrigado por tão grande salvação que o Senhor tem alcançado aos teus filhos, aqueles que creem. Deus, quem sabe alguém está nos ouvindo neste momento, Senhor, está tomando uma decisão de seguir a Ti como Salvador. Ó Deus e Pai, dê graça, dê força, de o teu Espírito Santo possa capacitá-los, ó Deus, de entender, de compreender a verdade do Evangelho e de praticar na sua vida, Senhor. Querido Deus, queremos te louvar por este momento que aprendemos da sua palavra, pela vida do irmão Jair, por todos os nossos ouvintes que estiveram conosco, e pedimos sobre cada um, Deus, a bênção do Senhor, sobre sua casa, sobre sua família. Quem sabe alguém está enfermo, precisando de um milagre. Senhor, nós acreditamos que o Senhor é um Deus de milagre ainda nos nossos dias, Senhor. Cura, liberta, transforma, faça a tua obra, Senhor, dentro deste lar, dentro desta casa, trazendo socorro, trazendo ajuda necessária, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém e amém, Senhor. Queridos irmãos e amigos, chegamos ao final do programa Palavras da Verdade. Irmão Jair, suas considerações finais. Nós somos gratos a Deus porque Deus tem nos dado
a sua palavra e nos mostrado o caminho para a salvação. Que você também possa encontrar esse caminho através da palavra do Senhor. Deus te abençoe. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do programa Palavras da Verdade. Próximo programa estaremos estudando um assunto muito importante, que é a igreja tem uma natureza organizacional. Nós vamos entender, à luz da Bíblia, qual é a perspectiva bíblica de igreja e vamos refletir acerca da igreja nos nossos dias. Uma forma de nós compreendermos o quanto nós podemos nos aproximarmos de ser e vivermos sendo uma igreja, de fato, uma igreja bíblica. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Um ótimo final de semana. Nos vemos no próximo programa. Até lá, na paz do Senhor Jesus.